Fala galera massa, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Guilherme. A gente está aqui para mais uma aula de artes. Aliás, aula não, um bate-papo sobre artes. E qual a temática, professor? Hoje a gente vai trabalhar sobre os aspectos multiculturais da dança, ou na dança, assim como preferir. Vocês já acham que de fato existe uma multicultura? A música é multicultural? Oi? Me responde aí. Se você me respondeu que sim, obviamente você está corretíssimo. Assim como quase tudo que existe hoje no nosso Brasil, no mundo, tem muita diversidade e se torna algo muito multicultural. Esses termos iremos destacar mais um pouco adiante em nossa aula. Tá combinado? Mas a dança é multi, a dança é cultural. A dança é multicultural? Será? Vamos descobrir isso? E coloquei aí, se vocês atentarem para o slide, eu coloquei aí cada letrinha, vocês observarem, de uma cor diferente, para vir representar essa multiculturalidade que a gente vai trabalhar hoje na aula, que a gente vive em nosso dia a dia. Nada do que é abordado em aula deve estar distante do que vocês vivenciam diariamente. Por isso que eu digo, a gente não está de aula, estamos aqui num bate-papo bem massa que você vai participar junto comigo agora. Aspectos multiculturais da dança. Eu não sei se vocês sabem, mas só para relembrar vocês, a dança é uma das 3 mais antigas artes cênicas existentes na antiguidade. Sabiam disso? Não. Tal como o teatro e a música. É uma atividade executada por todos os povos do mundo, em cerimônias, para divertimento ou como uma manifestação artística, tá certo? Então, fica de olho nessa informação. Vamos lá conhecer um pouquinho do que o termo do multiculturalismo. Ele se originou-se com a revolução provocada pela informática. Veja, não só as nossas aulas, elas foram sofreram entre aspas essas modificações, como também a questão do multiculturalismo dentro da dança. A informática ela foi uma das principais formas, equipamentos ou caminho que levou a essa diversidade nas danças. É nessa relação que, em um mesmo território, os povos, nações e culturas estabelecem os diferentes contatos culturais, tá certo? Na educação multicultural, pode se constituir em instrumentos para a superação das diferenças, sem dúvida, e pela identidade que se define cultural, e pelas diversidades de identidades e o multiculturalismo. Chegamos ao multiculturalismo. Vê só, as pessoas precisam repensar essas relações entre identidade e diferença, pois não há enunciação sem posicionamento, sem questionamento. Não há cultura sem uma vida social, sem nossa rua, nossa comunidade, nossa cidade, tá bom? E não há grupo humano sem cultura. Por mais que pequeno seja, merece sim respeito e está previsto na Constituição Federal de 88. Se vocês observarem, as pessoas como os idosos, a gente tem aí o Estatuto do Idoso, temos também o Estatuto do Índio, da pessoa com deficiência, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, são minorias que a justiça tem um olhar diferenciado. Por quê? Porque somos um país multicultural. E não é apenas porque a gente foi colonizado pelos portugueses. Vai muito mais do que isso. Vai além, porque adaptamos a nossa cultura, mas também colocamos alguns ingredientes que fazem parte do nosso dia a dia nessa cultura que já veio lá de fora. A diversidade cultural que, segundo o Joy, tá certo? Lá no ano de 94, refere-se às diferenças associadas a gênero, raça,
etnia, nacionalidade, classe social, religião, idade e habilidade motora, incluindo-se em seu sentido lato, certo? De diferença na personalidade, a orientação sexual, a aparência física, o estado civil e o estado familiar. Isso, de fato, é uma diversidade cultural. Porque não existe apenas uma cultura no Brasil. Não pode dizer que o Brasil ela existe apenas, X culturas. Jamais. Existe uma, né? Eu falo muito aos meus alunos que existe um vasto acervo cultural. Se a gente for adentro, a gente vai descobrir muita coisa. Ele enfatiza a necessidade de reconhecimento, atentem para essa palavra, do pluralismo cultural brasileiro. Professor, somos um povo que valoriza todo tipo de cultura? Quer que eu fale a verdade? Não. E principalmente, a gente muitas vezes não valoriza a nossa cultura. A gente passa a valorizar outras culturas, não é? Mas a gente tem esse déficit aí de não valorizar a nossa própria. Entendido como a existência de uma nação, de um estado, de uma variedade de diferentes e legítimos grupos culturais que variam em língua, em religião, origem racial e étnica, ou outros significantes e dimensões culturais, porque em um único bate-papo a gente não tem como, né, abordar todos a diversidade cultural existente no Brasil. A gente traz a gente traz um contexto social e histórico para vocês. Porque a cultura brasileira, ela é muito vasta, tá bom? Aqui é apenas uma síntese. Então, a cultura brasileira é uma síntese da influência dos vários povos e etnias que formaram e que formam ainda o povo brasileiro atualmente, tá bom? Não existe uma cultura brasileira, de fato, perfeitamente homogênea, ou seja, igualzinha, todo mundo da mesma cor. Não existe isso, tá bom? A gente é um povo muito heterogêneo, muito diferente um do outro, não apenas fisicamente, como culturalmente e aí por diante. E sim, existe um mosaico de diferentes vertentes culturais que formam juntas a cultura brasileira. Não esquece isso. Mas, de olho nesse bate-papo, eu trouxe algumas informações aqui para vocês que merecem relevância. De olho nessa dica. Embora seja um país de colonização portuguesa, outros grupos étnicos deixaram influências profundas na cultura nacional. Destacam-se os povos indígenas. Claro que eu digo sempre para meus alunos, gente, professor, mas quem descobriu o Brasil? Eu digo, gente, o Brasil não foi descoberto, né? Já existia um povo nativo aqui, que eram os índios, os reais e verdadeiros donos da terra. Então, é um pensamento equivocado, tá bom? Temos os africanos que muito contribuíram aqui para a nossa cultura, mas também tivemos os italianos, os alemães e aí por diante, tá bom? Então, a gente não se prendam a uma única, né, forma cultural, ou influência cultural. Não mesmo. A gente teve, claro, que o peso maior foi dos portugueses, dos indígenas e dos africanos. Então, trago para vocês um pouco do peso aí, né? Um peso do multiculturalismo que o índio trouxe para a gente. Vamos ver aqui? A colonização do território brasileiro pelos europeus representou, em grande parte, a destruição física dos indígenas através de guerras e escravidão, não é? Tendo sobrevivido apenas uma pequena parte da nação indígena, que até hoje, né, a gente vê que é uma porção bem reduzida. A cultura dos índios foi também parcialmente eliminada pela ação da catequese, não é? Portuguesa, que chegou, e intensamente mixigenação de outras etnias. Atualmente, apenas alguns povos, algumas poucas nações indígenas ainda existem e conseguem manter parte da sua cultura original. Eu já fui sim, e quero relatar aqui nesse bate-papo, que eu já fui para uma aldeia indígena em Pesqueira, onde as pessoas de fora não eram autorizadas a entrar, tá certo? O risco de levar uma flechada
Por quê? Porque eles querem, de fato, preservar sua cultura e não quer que o homem branco, nós, né, chegue lá para, né, impor. Porque o homem branco em si, ele impõe a sua cultura sobre a outra, por ser uma coisa maior do que a indígena. E o índio, ele não quer isso. Ele quer ver da sua forma, tirando seu sustento da natureza e preservando ela, coisa que nós devemos, de fato, aprender muito com eles, não é? E trago mais, a cultura e o conhecimento dos indígenas sobre a terra foram determinantes durante a colonização, influenciando a língua, a culinária, o folclore que é tanto vivenciado nas escolas, e vocês com certeza já participaram de algum evento, e o uso de objetos caseiros diversos como a rede de descanso. Vem aqui comigo, Provavelmente na tua casa tem uma rede ou não? Tem. Olha aí, a influência que talvez tu nem sabia, né? Tua influência aí, a influência do indígena. A influência indígena é também forte no folclore do interior brasileiro, assim como nosso interior daqui. Povoado de seres fantásticos como o curupira, o saci-pererê, o boitatá, e a iara, e eu coloco mais, a comadre fulozinha, e entre outros. Na culinária brasileira, a mandioca, a erva mate, o açaí, a jabuticaba, os pescados, né, os peixes e outros frutos da terra, né? Como os pratos como o pirão, entrar na alimentação brasileira devido à influência indígena. Vejam nesse bate-papo o quanto a gente já falou sobre os índios, né? Sobre algo que a gente vive diariamente. Vejam como isso é impactante ainda. A gente vê um país que não valoriza os seus reais donos, que são os índios. Preocupante. Mas também vamos falar de um povo que trouxe muita cultura aqui e influenciou a gente, de fato. No bate-papo agora a gente vai focar um pouquinho sobre os africanos. A cultura africana, ela chegou ao Brasil com os povos escravizados, trazidos da África, durante um longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. Isso mesmo, há um pouquinho de história aí. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias, que falavam idiomas diferentes, olha isso, e trouxeram tradições distintas. Isso mesmo, os povos africanos, eles pertenciam às etnias diferentes. Como eles foram tragos à força para o Brasil, eles trouxeram consigo também a cultura. E aqui, claro, deixaram um pouco, né, dessa riqueza cultural que a África ainda tem. Os africanos trazidos ao Brasil influenciaram, incluíram bantus, nagôs e gegês. Isso são tipos de crenças religiosas, certo? Que deram origem, né, a um contexto geral sobre a afro-brasileira. Isso. Esses nomes aí foram tragos pelos africanos, que aqui, claro, o brasileiro englobou aí nas culturas afro-brasileiras. E temos mais, temos as religiões aqui, os alfabetizados, e aí por diante. Então, muita coisa se trouxe, como aí mostra a imagem. Além disso, os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos. A dança, sem dúvida. Eu trago aqui, um aspecto muito relevante que é a capoeira, tá bom? Além de ser uma cultura africana traga ao Brasil e aqui desenvolvida, a gente tem a dança, né? É um tipo de dança. A música que é cantada, a religião, a culinária, o idioma, de fato, sofreu influência, sim. Essa influência se faz notar em grande parte do país. Em certos estados como a Bahia, o Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, toda parte, em toda a região, né? As regiões do Brasil. E a gente vem um pouquinho agora, falar um pouquinho sobre as danças, né? Que aspectos multiculturais é esse que existe aqui em Pernambuco? Você já se perguntou? Então, algumas danças populares são tão conhecidas que se transformaram em símbolos nacionais.
Então é o caso do samba no Brasil. Né? A tarantela na Itália e a vira em Portugal. Trago exemplos assim para a gente ter uma noção. E trago aí a belíssima, né, que para mim é a mais bonita de todas, bandeira dos estados. Vamos conhecer algumas danças que fazem parte da nossa identidade cultural, multicultural, pluricultural. Fechou? Vamos lá, ó. Aspectos aqui, vamos trazendo logo o frevo de cara. Quem aí nunca arriscou um passinho de frevo aqui pra gente? Eu nunca arrisquei porque sou um desastre, mas com certeza vocês são muito criativos e devem ter feito isso. O frevo hoje é tão importante que é considerado um patrimônio imaterial do Brasil. Vê que massa, não é? Eu achei essa informação super relevante. O ritmo, ele nasceu na cidade do Recife, tá bom? Por volta aí do fim do século XIX, caracterizado pelo ritmo extremamente acelerado. Então a gente vê que é uma cultura genuinamente brasileira, nordestina. E aqui, não é? Do Recife, nossa. A dança veloz rapidamente se espalhou e encantou as pessoas, como até hoje encanta, que conheciam aquela nova forma de dançar, uma velocidade mais rápida. E tem o dia do frevo. O dia 9 de fevereiro é comemorado o dia do frevo. Vê que legal? Era comum ocorrerem conflitos no bom sentido, entre os blocos de frevo, em que capoeiristas saíam à frente dos seus blocos para intimidar, né, os blocos rivais, protegendo assim o estandarte da sua escola, da sua cultura. Hoje a gente vê aí os blocos se unindo mais, né, trazendo milhares, milhões de pessoas à rua, sem tanto conflito entre os blocos, né? Pode acontecer entre as pessoas que vão participar, mas entre os blocos não existem mais. Sombrinhas coloridas, utilizadas na dança, aquelas sombrinhas que tem, não é, no frevo, seria uma estilização das que eram utilizadas inicialmente como armas de defesa dos passistas, que remetiam a uma luta. O significado da palavra frevo vem de ferver, no sentido de agir, de agitar, comemorar, festejar. Uma comemoração que remonta o aperto nas reuniões de grandes massas populares e no seu vai e vem em direções contrárias, como acontece aí no Recife e em Olinda. Você deve acompanhar provavelmente pelas televisões aí, né? As ladeiras de Olinda, o galo lá no Recife, e onde milhares, milhões de pessoas vão lá subir, descer ladeira, dançar frevo e etc. Pernambuco é frevo, professor? Sem dúvida. Pernambuco é frevo. Então, ó, o passo do frevo teve origem nos movimentos da capoeira. Veja como uma cultura influencia a outra. A capoeira aí traga pelos africanos, influenciaram no ritmo frevo, que hoje teve origem, né, no Recife. Mas aconteceu uma estilização dos passos. Foi resultado da perseguição pela polícia aos capoeiristas, como eram conhecidos, capoeiras, como eles eram conhecidos, que dançavam em rodas musicais com sombrinhas nas mãos para estilizar as armas utilizadas pelos seus perseguidores. Vejam, a capoeira ela foi muito discriminada. Vocês sabiam disso? Muito mesmo. Os capoeiristas foram sim perseguidos, foram sim muitas vezes espancados pela polícia porque não eram vistos com bons olhos. Hoje não. Hoje é uma cultura sim totalmente lícita que você pode aí estar aprendendo, ensinar seu filho, ao seu irmão, ao seu primo e até, né? A gente tem muito em Recife locais onde ensinam você a dançar frevo. Vê, né? Onde se originou o frevo, lá eles não deixam morrer jamais, porque a partir das escolas ensinam outras pessoas também ao frevo. Legal, não é? O ritmo frevo pode ser dançado de duas formas. A primeira, quando o povo dança, e a segunda, quando os passistas realizam os passos mais difíceis, né? Que são com aqueles ditos profissionais, com movimentos acrobáticos e etc. Só você levantar a sombrinha mesmo, viu? Vamos para o Bumba Meu Boi.
Ela é tida como uma dança dramática, presente em várias festividades, como o Natal e nas festas juninas. O Bumba Meu Boi tem características diferentes e recebe, inclusive, denominações distintas, de acordo com a sua localidade, onde está sendo vivenciada. No Piauí e no Maranhão, chama-se Bumba Meu Boi. Na Amazônia, Boi Bumbá. Em Santa Catarina, Boi de Mamão. No Recife, é o Boi Calemba. E no estado do Rio de Janeiro, Folguedo do Boi. Então, vê as nomenclaturas. Os nomes se diferenciam, mas parte de uma ideia central, que é a dança. É o multiculturalismo que existe hoje presente na dança. Os participantes do Bumba Meu Boi dançam e tocam instrumentos, enquanto as pessoas que assistem se divertem. Quando o boi ameaça correr atrás de alguém. Já observaram isso? Já viram? O boi do espetáculo é feito de papelão ou madeira, de recorte. E recoberto por um pano colorido, como mostra a imagem aí. Dentro da carcaça, alguém faz os movimentos, claro, para o boi. Muito cultural aí, E traz um pouco de africanos com brasileiros, e aí teve esse multiculturalismo. E o maracatu, que hoje é considerado um maracatu rural. Quem não passava um pouco tempo atrás o maracatu rural na televisão. Então a gente vê essa cultura aí impregnada, muito presente, porque é uma manifestação cultural folclórica, pernambucana e afro-brasileira. E aí, é formada por uma percussão que acompanha o cortejo. Vocês podem observar aí. Como a maioria das manifestações populares do Brasil. É uma mistura de cultura indígena, africana e europeia. Vejam aí, a mistura. E surgiu lá nos meados do século XVIII e até hoje, está presente. Aí eu venho trazendo aqui, o maracatu rural, que traz uma música folclórica pernambucana, no qual figuram os conhecidos cabloquinhos de lança. Muito bom. E aí, maracatu rural significa para seus integrantes algo mais que uma brincadeira. É uma herança secular, motivo de muito orgulho e admiração. Não só para eles, mas para a gente também, que é uma cultura local, tá bom? E o caboclinho, já viu falar? Não. Caboclinho é uma dança folclórica também, executada durante o carnaval, no Nordeste do Brasil, por grupos fantasiados de índios que, com vistosos cocares, adornos de pena e cinta nos tornozelos. Aquelas fantasias que se colocam aqui representam cenas de caça e combate. Tá bom? Então, suas características vêm lá da dança guerreira, cunho religioso e pela boa colheita e pela caça. Vamos lá para mais uma? Trouxe o coco de roda aqui, O coco significa cabeça. De onde vêm as músicas, as letras simples que esse ritmo de música traz. Com influência africana e indígena. Observe como os índios e os africanos, eles fazem parte, sim, do dia a dia, da nossa cultura. É uma dança de roda e acompanhada de cantoria e executada em pares, fileiras ou círculos durante festas populares no litoral e no sertão do Nordeste. Tem sim. Existem muitas nomenclaturas, como coco de roda, coco de embolada, coco de praia, coco do sertão, coco de umbigada. Então, várias nomenclaturas para esse multiculturalismo agora. Você com certeza na sua escola já viu essa, a ciranda. Já dançou a ciranda? Isso não é uma dança típica das praias, mas precisamente daquelas situadas no norte de Pernambuco, mas também vem para o interior. Os locais populares como as beiras das praias, os terreiros de bodega, pontas de rua e etc. Então, é vivenciado onde as pessoas, é uma manifestação comunitária. Não tem nenhum preconceito quanto ao sexo, cor, idade, condição social ou econômica dos participantes. Veja como a dança é inclusiva, Que bom que temos a dança hoje para externar
essa vasta cultura que a gente tem. E o forró? Tu já dançou um forró aí? Claro que sim. Existem duas histórias acerca da origem do forró. Vou te contar. A mais difundida é a que os ingleses, que trabalhavam na construção de uma estrada de ferro no Nordeste, promoviam um baile for house. Olha, com trilha sonora e dança local. Entende-se baião, assim o nome foi pegando. Até hoje existe. Outra versão aqui é do pescador Câmara Cascudo, mais nacionalista e apegado às raízes. Diz que a palavra tem origem de língua africana, com o vocabulário forró-bodó, que tem determinado dialeto, significa festa, bagunça. Discordo, olha, não mexa com o meu forró, que eu não mexo com nenhum. Então, ó, temos aí duas versões que vêm da origem do forró, que é uma manifestação multicultural, sim, que, como qualquer coisa, é atemporal, se modifica. Existiu aí os trio pé de serra, hoje a gente tem um forró mais estilizado, né? Temos o tecnobrega no Recife. Então, a música ela vai se transformando na medida que a sociedade vai também passando por transformações. E isso é totalmente normal. O chachado. A dança chachado teria surgido a partir do baião, originária do sertão do Nordeste, como nos estados da Bahia, Pernambuco e etc. Atenção para essas informações, como é massa, ó. Sua origem ligada diretamente com o cangaço, principalmente com o bando de Virgolino Ferreira da Silva, respeito por favor, conhecido por Lampião. Já viu falar? Em que as circunstâncias de estarem sempre em batalhas, além de alguns homens não estarem acompanhados de suas mulheres, eles dançavam com os rifles, ó, que faziam o papel de mulheres, com o rifle batendo no chão, né? E ali arrastando no chão, e arrastando as alpercatas de couro no chão, e por alusão ao barulho provocado pelas alpercadas para chachar, né? Chachar. Então, aí por isso que vem o nome chachado, que deu origem ao nome da dança. Vê que massa? Mas, rapaz, eu queria ter sido um cangaceiro, juro. Mas, ó, estamos chegando ao fim da nossa aula. Infelizmente. Mas, gente, muito obrigado pela atenção e até o próximo bate-papo. Abraço!